Bom, aí é só para dizer a mesma coisa que mostrando o resultado genético, que a gente estuda as enzimas, então a gente tem diferentes enzimas e a proporção delas em cada população, mostrando que as análises mostram que é um contínuo e não tem nenhum padrão que justifique uma separação de novas espécies. Então a conclusão desse e de outros trabalhos, principalmente por orquídeas terrestres europeias, que isso já vem sendo desenvolvido muito mais na Europa, indicam que não se deve descrever novas espécies baseadas em mudanças graduais morfológicas apresentadas por diferentes populações. Espécies novas, pelo menos quando você trabalha com a abordagem clássica, que é ferver flor e descrever, deve ser descrita quando você encontrar os caracteres morfológicos que indiquem novidades evolutivas. O labelo T aponta os 60 graus ou 75 graus não é uma novidade evolutiva, não deve ser descrita como uma nova espécie, porque ela não se justifica biologicamente. E que espécies crípticas existem. Espécies crípticas são aquelas que têm a morfologia muito próxima, mas que geneticamente elas estão separadas. Só que isso a gente avalia a posteriori, fazendo a análise, não é olhando a planta, porque a gente não enxerga e não faz a análise só olhando a planta. Então espécies críticas existem, mas devem ser avaliadas por parâmetros genéticos que indicam uma interrupção do fluxo gênico entre as populações com morfologias similares. E isso tem vários casos, tanto em planta, quanto em bicho, em drosófilo, uma série de trabalhos publicados na literatura que indicam que esse deve ser o caminho. E que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura muito grande de florística, diferente de outros países. Vocês devem conhecer centenas de trabalhos. Orquídeas da Serra do Mar, orquídeas de bitiboca, orquídeas de não sei o que lá, orquídeas, são excelentes trabalhos, não estou questionando isso. Mas eles não geram um arcabouço crítico para você descrever espécies. Para descrever espécies, você precisa rever as espécies, e não ir para o campo e rever as espécies de tal montanha. Precisa ver todas as espécies do gênero, conhecer o gênero, e aí ter uma noção crítica do que aparece como novidade ou não. Então, também não se deve descrever espécies baseando em morfologia diferentes ao Flavius tidungus. Flavius tidungus fez um trabalho excelente. Ninguém nunca vai conseguir fazer nada igual. É inacreditável o que ele conseguiu fazer, trabalhando na Varig, sendo um entusiasta, ele não era biólogo, ele estudou biologia, mas que ele descreveu a morfologia das flores. Então, o que você tem diferente, você não pode dizer que é novo, porque o que o Flavius viu foi naquela época e com uma dificuldade muito grande, tem muitos desenhos errados, muitos nomes trocados, que faz parte de um trabalho enorme como o dele. Não é um problema isso, mas isso não pode ser a nossa fonte primária de informação, para pelo menos a descrição de novas espécies. Então, aqui no Brasil é isso, tem uma cultura muito grande de trabalho florístico e pouca revisão. Isso está mudando agora. Então, eu revisei o Bofilo, já foi revisado o Prescott, a Galeana já foi revisado. Tem uma série de alunos entrando em doutorados que estão com um esforço muito grande de fazer principalmente essas pesquisas no Brasil. Então hoje, filogenia molecular a gente faz no Brasil. Não tem mais aquela questão de e o gringo veio, pegou as plantas e fez. Isso não existe mais. Esses trabalhos são realizados no Brasil por alunos que estão nas graduações na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, na Federal de Feira de Santana, e que a gente conta dentro do meio acadêmico com a ajuda de todos vocês orquidófilos. Se não fossem os orquidófilos me arrumar muitas plantas, não só do Brasil, teve orquidófilos do Equador, do México, todos eles são muito solícitos em entregar material para a gente. Aí sim a gente vai conseguir, no Brasil, desenvolver essa ciência da sistemática, conseguir proteger nossas orquídeas, mas sempre com o critério acadêmico, porque o critério acadêmico, se você, como eu falei, eu fui num herbário, estão com as plantas há 200 anos guardadas. Então é importante essa parte também para a conservação das orquídeas que a gente, todo mundo, tanto gosta de ter, de cultivar, de ver as flores. E atualmente, então, falar rapidamente com o que a gente está fazendo. Por isso que eu falei, foi tudo que já foi feito. Agora, estou fazendo pós-doc com parceria com o ID de São Paulo e com o Botânico na Costa Rica. A gente quer, falar rapidamente, a gente tem a filogenia. Então tem esses dois grupos, essas duas seções mais ao norte e as 4 seções mais ao sul. Existem meios agora de a gente datar em anos isso. Então agora a gente está procurando mecanismos de análise que digam para a gente há quantos milhares ou milhões de anos teve essa e essa divisão, para a gente saber calcular há quantos milhões de anos esses grupos invadiram o neotrópico e se diversificaram e quais foram os eventos chaves nessa diversificação. Então isso a nível de seção.
dentro do didático, que é meu foco hoje de trabalho, aumentar a matriz molecular com outras regiões, aumentar a matriz morfológica e fazer uma série de análises para ver a relação bem sustentada entre essas espécies. Lembrando que esse problema de bulbofilia exaltato já foi discutido e publicado, então não tem mais muito o que falar sobre eles. E de espécie, pegar o bulbofilia exaltato, a gente tem aqui um mapa com todas as populações que a gente conhece. Existe ainda fluxo gênico entre essa e essa população? Como que se dá a distribuição da variabilidade genética daqui ou daqui? Empiricamente, a gente pode traçar uma rota via Andes, nas cadeias montanhosas, dispersão para a região sudeste do Brasil. Mas isso é possível? É possível traçar essa hipótese? Porque com biologia molecular a gente está indo atrás dessas respostas e é o que a gente vem trabalhando atualmente. Queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu falei, tem muita coisa que eu sei que os nomes ficam meio aéreos, mas eu vou estar aqui com toda a disposição para conversar com quem quiser mais sobre bulbofilia. Obrigado. Muito boa noite. É com muita alegria que realizamos oficialmente a abertura da 7ª Exposição Nacional de Catleya Intermédia de Gramado, produzida pelo Núcleo de Orquidófilos de Gramado em parceria com a Federação Gaúcha de Orquidófilos e o patrocínio da Prefeitura Municipal de Gramado. A comissão organizadora trabalhou intensamente na preparação dessa 7ª edição, trazendo para a exposição espécies raras, dentre as quais já encontram-se em destaque os exemplares mais belos e bem cultivados. Prestigiam esse evento e convidamos para que venha à frente o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Gramado, Nestor Tissot, excelentíssimo senhor Vice-Prefeito de Gramado, Luiz Antônio Barbakov, excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, neste ato representando o Poder Legislativo gramadense, vereador Leonildo Noel. Também, senhor Secretário de Turismo de Gramado, senhor Gilberto Tomazini. Convidamos ainda para que venha à frente o senhor Presidente da Federação Gaúcha de Orquidófilos, Carlos Daniel Schumacher da Rosa. Saudamos ainda demais autoridades, convidados, membros da imprensa, senhores orquidófilos da nossa cidade, da nossa região e que visitam o Rio Grande do Sul. Nesse momento será realizada a entrega do troféu Dr. Carlos Nels, instituído em 2004 pelo Núcleo de Orquidófilos de Gramado. O troféu leva o nome do Dr. Carlos Nels, uma pessoa de grande destaque na cultura gramadense e um dos mais importantes orquidófilos do Rio Grande do Sul, e que é ainda hoje lembrado por suas descobertas na produção de espécies hídricas e pelo seu acervo de aquarelas, onde registrou todas as espécies que floresceram em seu orquidário. Através deste troféu, é agraciado anualmente um orquidófilo que, por sua atuação, tanto no cultivo de orquídeas, quanto na pesquisa e divulgação desse hobby, tenha conquistado a estima e a admiração de todos. Chamamos agora o prefeito de Gramado, o senhor Nestor Tissot, para fazer a entrega do troféu Dr. Carlos Nels ao senhor Cláudio Luiz Gross Alencastro. Nós também gostaríamos de saudar o Dr. Uli Nels, que é filho do Dr. Carlos Nels, está presente também na cerimônia, um dos grandes orquidófilos de Gramado. Cláudio Luiz Gross Alencastro é filho de Manuel Euclides Alencastro e Alda Gross Alencastro. Nasceu em 27 de setembro de 1948 e é bancário aposentado, casado com Águeda Cálata Alencastro e atualmente trabalha com terapias naturais, além de dedicar-se à orquidofilia, hobby no qual conta com a ajuda da sua filha Vanessa. Iniciou sua coleção de orquídeas em 1960, ainda menino, incentivado por uma exposição que aconteceu na sua cidade natal, Tapes.
Logo, junto com os outros meninos curiosos, iniciaram a coleta de catleias intermédia pelas matas próximas à sua cidade. Plantaram em caixinhas de madeira, usando como substrato a turfa que colhiam nas lagoas próximas à praia. Mais tarde, dedicou-se a Peulotales, correto? Octomeria e Oncidium, que plantavam em troncos de laranjeira do mato, também residiu no Paraná, onde continuou a orquidofilia plantando seus exemplares em cascas de peroba. Voltando para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no ano de 1977, se associou ao Círculo Gaúcho de Orquidófilos e, desde então, convive e integra este meio, colaborando no desenvolvimento desta cultura. Seu grande mérito como orquidófilo está na arte de aglutinar os interessados neste hobby através da troca de experiências e conhecimento, tornando-se um divulgador da orquidofilia. Convidamos para fazer uso da palavra o agraciado com o troféu Carlos Nels, senhor Cláudio Luiz Gross Alencastro. Boa noite a todos e saúdo em nome do prefeito de Gramado a cada um do povo de Gramado e a cada um do povo dos orquidófilos, que aqui hoje representados são coordenados pelo nosso prefeito de Gramado. E dá uma surpresa muito grande quando nós recebemos um troféu de ser lembrado, né? Assim como também lembramos Dr. Nels na sua jornada, quando na década de 60, 70 era convidado pelas equipes e pelos grupos nas realizações das orquídeas em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Ele também foi um pioneiro nessa divulgação e participação entre todos os orquidófilos. Ele dava esse incentivo. E nós hoje não somos pioneiros nessas atividades, apenas fizemos a nossa parte de dar continuidade a isso. E eu acho que é a responsabilidade de cada um, naquilo que acredita, naquilo que vê, procurar difundir mais. E eu acredito na orquidofilia como um meio de socialização e um meio de resgate à memória. Hoje conversávamos e trazíamos na lembrança os momentos do Dr. Nels entre nós e no intercâmbio, né, com a orquidofilia do Rio Grande do Sul. Isso é resgate de memória. E isso é extremamente importante para o povo que quer se manter com longevidade. A memória tem que estar viva, a memória tem que estar ativa. E a orquidofilia proporciona isso. Os novos que começam, eles hoje estão preocupados em guardar, hoje na palestra, né, a preocupação em tamanho da orquídea para ter o registro e ser lembrado. Como eram as primeiras orquídeas e como elas são hoje. Então esse é um estímulo, um incentivo à memória. E nós hoje precisamos cada vez mais manter a memória viva. E isso é que nos mobiliza, isso é que nos incentiva para levar a orquidofilia como um instrumento de manter o lazer entre as pessoas. Sabemos que existe uma preocupação de todos os níveis governamentais em resgatar o lazer e o esporte. E este é um momento em que nós, orquidófilos, devemos nos associar e procurar, neste vão, nessa brecha que existe, fazermos um crescimento da orquidofilia no Rio Grande do Sul, em cada uma das regiões. Fico imensamente gratificado pelo reconhecimento do trabalho que faço. Faço de coração e me sinto assim, um pedaço de cada um de vocês nessa lembrança aqui. Muito obrigado a todos. No ano de 2008, foi instituído o troféu Orquídea de Ouro, instituído para premiar o melhor exemplar de Cattleya intermédia presente. Convidamos o senhor secretário de Turismo Gilberto Tomazini para fazer a entrega. E a planta escolhida pelos jurados para receber o troféu Orquídea de Ouro pertence à coleção do senhor Paulo Roberto Tyson.
Dando seguimento às homenagens dessa noite, faremos a entrega do troféu ao orquidófilo. Homenagem concedida ao participante com a mais bela Catleia intermédia. E convidamos o senhor Paulo Roberto Taisen para que permaneça aqui, pois nós vamos fazer a entrega do troféu do orquidófilo, homenagem concedida ao participante com maior quantidade de plantas inscritas e premiadas na exposição. Eu convido o nosso presidente Raul Sartori para que faça a entrega deste troféu ao senhor Paulo Roberto Taisen. Finalizando as premiações, convidamos o senhor Carlos Daniel Schumacher da Rosa, presidente da Federação Gaúcha de Orquidófilos, para fazer a entrega do prêmio para a Associação de Orquidófilos com o maior número de plantas inscritas e premiadas na 7ª Exposição Nacional de Catleias Intermédias de Gramado. A associação que recebe esta distinção é da cidade de Lajeado. E para receber, chamamos o seu representante, Nelson Lazarão. Para darmos início aos pronunciamentos, convidamos para que faça uso da palavra o senhor Raul Sartori, presidente do Núcleo de Orquidófilos de Gramado e presidente do Polo Regional de Orquidófilos da Serra, Vale do Paranhana e Vale do Caí. Com a palavra, o senhor Raul Sartori. Boa noite a todos. Saúdo o nosso prefeito Nestor Tizotti, saúdo o nosso vice Luiz Antônio Barbakov, saúdo o representante da Câmara de Vereadores, o seu Leonido Noel, o secretário de Turismo, nosso amigo Gilberto Tomazini, e de uma forma geral saúdo também a todos os orquidófilos e as associações que se fizeram presentes nesta nossa 7ª Exposição Nacional de Orquídeas. Nós trabalhamos muito e, que nem o Cláudio disse, a gente trabalha com muita satisfação para realizar essa exposição. Pois nós vemos com grande orgulho a presença de pessoas, de orquidófilos que se deslocam de sua cidade até de fora do estado para vir aqui apenas expor as suas plantas. Então a orquídea é um fascínio que a princípio quase não tem uma explicação lógica por que a gente gosta tanto dela. É com muita honra que eu agradeço a todas as associações e os orquidófilos que se fizeram presente nessa exposição, e essa exposição só é tão grande como é devido às plantas e à presença de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Agradeço imensamente a colaboração dos sócios do Núcleo de Orquidófilos de Gramado, que através deles trabalharam tanto para que tudo corresse bem e perfeito, para que nós pudéssemos receber vocês com grande satisfação. Agradeço também do fundo do coração a Prefeitura Municipal, através do Beto e do Nestor Tizotti, a todo o apoio que sempre tem nos dado para que a gente possa realizar ela. Muito obrigado a todos e que se deliciem aí com a nossa rainha da exposição. Muito obrigado. Nós queremos saudar também as ilustres presenças do ex-prefeito de Gramado, Horst Ernest Volk, e também do secretário de Planejamento do município, senhor Márcio Sorgatz. Convidamos para que faça uso da palavra o senhor Daniel Schumacher da Rosa, Carlos Daniel Schumacher da Rosa, que é presidente da Federação Gaúcha de Orquidófilos. Boa noite ao senhor prefeito, vice-prefeito, representante do Legislativo, os senhores secretários
aos nossos orquidófilos de Gramado e a todos os nossos orquidófilos visitantes, aos nossos irmãos catarinenses, paranaenses, paulistas que aqui se encontram e irmanados numa causa muito nobre, que é a orquidofilia. Gramado teve, esse grupo fantástico aqui de Gramado, dos orquidófilos, teve uma ideia muito boa e prosseguiu. Conseguiu fazer a primeira exposição nacional no Rio Grande do Sul. E se mantém hoje com a sua 7ª edição. E espero que muitas outras ainda virão. E tem ainda mais uma nobre ideia de felicitar ou premiar um orquidófilo a nível do estado. E cada um desses que foi premiado foi escolhido por uma ação divina. E hoje nós temos, por uma dádiva do nosso grande arquiteto do universo, escolher o nosso irmão Cláudio Aleicastro, a quem foi muito bem escolhido e que consiga, com o teu trabalho, de divulgar a orquidofilia no Rio Grande do Sul. Dizendo isto, eu acho que todos se sentem muito bem e que prossiga, e que no próximo ano seja mais ainda do que está sendo nesse. Meus parabéns. Representando todos os agentes políticos presentes, passamos a palavra ao senhor excelentíssimo prefeito municipal, Nestor Tissot. Boa noite a todos e a todas novamente. Prazer e uma alegria muito grande recebê-los aqui na nossa cidade, numa exposição de uma flor tão linda, num espaço tão lindo, tão nobre. Eu acho que estão irmanadas aqui uma flor, que é a nossa orquídea, e nesse espaço aqui bonito, que é a nossa rua coberta. O Parque das Orquídeas, Dr. Carlos Nelson, será o local ideal para realizar esta exposição. E os organizadores já podem se imaginar nesse parque, que em breve se tornará uma realidade. São muitas ações e projetos em andamento. Administrar uma cidade como Gramado é uma grande responsabilidade.